Anna Virubova, a caluniada dama de honra da última imperatriz russa. Anna Alexandrovna Virubova nasceu em 16 de julho de 1884 em São Petersburgo. Seu pai e seu avô ocuparam o cargo de secretários da chancelaria. Certa vez ela recebeu um convite de Sua Majestade Alexandra Feodorovna Romanova para acompanhá-la em uma viagem em família. Nessa ocasião, uma das damas de companhia da imperatriz adoeceu e, portanto, precisava de uma substituta. Como resultado, Ana se afeiçoou tanto pela imperatriz como por toda a família imperial e não separaram-se mais. A imperatriz chamou Ana de minha querida mártir. E isso não era um exagero. Toda a vida de Anna Virubova é uma série de provações que ela aceitou como verdadeira, humilde cristã. Ela já esteve 3 vezes entre a vida e a morte. Aos 18 anos, ela contraiu tifo e quase morreu. Após 11 anos, sofreu um acidente ferroviário e teve múltiplas fraturas. Finalmente, em 1918, quando um soldado do Exército Vermelho a levou para ser baleada, um conhecido, a quem Virubova uma vez ajudou, deu a ela 500 rublos para a fiança. Em 1915, como compensação da ferrovia pelos ferimentos sofridos durante o acidente, Ana recebeu muito dinheiro naquela época, 80 mil rublos. Ana gastou todo o dinheiro na criação de um hospital para inválidos de guerra, onde aprenderiam um ofício para que pudessem se alimentar no futuro. Em 1907, Anna Virubova se casou, mas logo depois se divorciou, pois seu marido sofria de graves traumas decorrentes da guerra e foi enviado à Suíça para tratamento em psicose grave. Foi uma das mulheres mais caluniadas da história da Rússia. Surgiram rumores cruéis sobre a vida de Anna Virubova. Circularam entre o povo antes mesmo da Revolução. Disseram que foi ela que apresentou Rasputin, que ela supostamente seduziu a imperatriz e que tinha um caso com Rasputin e o imperador. Mas todas as conversas sobre os supostos relacionamentos amorosos foram refutados por um exame médico, em 1918, que estabeleceu que Virubova era virgem. No entanto, os verdadeiros horrores da vida de Virubova começaram com a Revolução de Fevereiro. Uma das primeiras tarefas do governo provisório foi desacreditar a família imperial, para fortalecer a sua própria imagem. E para cumprir essa tarefa, a equipe de uma comissão de emergência especialmente criada não parou por nada. Em particular, a família imperial, incluindo todos os cortesãos, foi submetida a calúnias sem precedentes,
acusações de libertinagem, traição, etc. Ana Virubova foi presa e encarcerada na fortaleza de Pedro e Paulo. Para manter essas pessoas na prisão, sem motivos formais, o ministro da Justiça, Kerensky, disse: "Vou mantê-los sob custódia, não como um ministro da Justiça, e sim pelos direitos de marra." O governo alegou que essas pessoas foram detidas apenas para depoimentos, mas os entrevistados foram aprisionados como criminosos condenados. A guarda assumiu o comando dos visitantes e cobrava dinheiro para isso. Especialmente difícil foi a situação das mulheres. Virubova, à noite, por 3 vezes foi ameaçada de estupro por soldados bêbados em sua cela. Pela primeira vez, ela ficou de joelhos, segurando o ícone da Mãe de Deus, e pediu em nome de seu pai e sua mãe para poupá-la. Eles se foram. A segunda vez, correu aterrorizada contra a parede, batendo e gritando. Seu companheiro de cela, Shumislov, ouviu e gritou, até que os outros soldados vieram correndo no corredor. Na terceira vez, veio um chefe da guarda. Ela, em lágrimas, implorou-lhe. Ele cuspiu na mulher em prantos e foi embora. A situação dos suspeitos era terrível, mas ninguém se atrevia a reclamar por medo de represálias dos soldados. O médico da prisão parecia ter prazer no sofrimento dos reclusos. Enquanto Ana Virubova estava preso, o doutor Serebrenov foi nomeado seu médico assistente. Ele próprio participou repetidamente de seus espancamentos e humilhações. Mas no final de abril, ele foi removido e substituído por Manukin, que era honesto e consciente, e desafiou os soldados, humanizando o tratamento dos suspeitos. Todos que acreditavam nas calúnias criadas contra Ana Virubova mudavam de opinião quando a conheciam pessoalmente. O investigador Rudnev lembrou como foi interrogar Virubova. Ele escreveu: "Quando a senhora Virubova entrou, fiquei imediatamente impressionado com a expressão especial de seus olhos. Essa expressão estava cheia de mansidão sobrenatural. Essa primeira impressão favorável foi totalmente confirmada em minhas conversas posteriores com ela." Virubova foi presa 5 vezes, tanto sobre Kerensky quanto sobre bolcheviques. Ela foi torturada. Uma vez na prisão, um soldado, que era um dos seus perseguidores mais cruéis, de repente mudou drasticamente. Ao visitar seu irmão, ele viu uma foto de Ana na parede. Ele disse: "Por um ano inteiro no hospital, ela foi como uma mãe para mim." O já mencionado investigador Rudnev lembrou que soube, não pela própria Virubova, mas por sua mãe, que Ana foi submetida a bullying na prisão. Durante o interrogatório, Ana apenas confirmou isso humildemente e disse: "Eles não são os culpados, eles não sabem o que estão fazendo." Com o fim dos inquéritos, os prisioneiros foram liberados. Nada foi encontrado contra eles. Até mesmo os tendenciosos investigadores do governo provisório não puderam condená-los. No final, Virubova foi libertada por falta de provas, mas a perseguição não acabou.
Em dezembro de 1920, após 3 anos de repressão, junto com sua mãe, Virubova fugiu de Petrogrado pelo gelo do Golfo da Finlândia e foi para o exterior. Lá ela cumpriu sua promessa, dizendo que se conseguisse deixar a Rússia, dedicaria o resto de sua vida a servir ao Senhor. Em 1923, Ana fez os votos monásticos com o nome de Maria, mas por motivos de saúde não entrou para o monastério. Pelo resto da vida, Virubova viveu como uma freira leiga, cercando-se de severa austeridade. No exílio, Ana Virubova escreveu um livro autobiográfico, Pages of My Life. Em 1922 foi publicado em Paris. Na União Soviética, eles decidiram que tal conteúdo poderia ser ideologicamente prejudicial e publicaram o chamado Diário de Virubova, uma farsa onde toda a comitiva imperial e o próprio czar são apresentados da pior maneira possível. Apesar de hoje já ter sido comprovada a falsidade do diário, trechos dele ainda podem ser encontrados na comunidade científica. Os autores mais prováveis do Diário de Virubova são o escritor soviético Alexei Tolstói e um professor de história. Ela viveu na Finlândia por mais de 4 décadas. A morte de Virubova ocorreu em 20 de julho de 1964, aos 80 anos, poucos dias depois de seu aniversário. Durante os últimos meses de sua vida, esteve doente. Mal tinha dinheiro para um caixão. No entanto, graças aos esforços dos simpatizantes, o funeral de Ana Virubova ocorreu no cemitério ortodoxo de Helsinki. O monumento no túmulo foi erguido pela comunidade da igreja da paróquia de Helsinki. O tema desse vídeo foi uma sugestão dos nossos inscritos, Tempestade OG e Naelson Pedro. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.